Muito boa noite. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça conosco. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez, cada um, no seu ambiente, cada um no seu lar, cada um no seu local de trabalho, quem está nos acompanhando agora, quem irá nos acompanhar depois. Então, é sempre muito bom nós estarmos juntos, usufruindo, da paz que esses irmãos amigos colocam, o clima de paz, de harmonia, que a espiritualidade, os nossos espíritos protetores derramam sobre os nossos ambientes, onde nós estamos no momento. Então, é sempre essa alegria enorme estarmos juntos aqui, e especialmente esse trabalho, que é um trabalho que tem a finalidade realmente de levar um pouco de paz, um pouco de harmonia, de ajudar aqueles irmãos e irmãs que têm dificuldade em ir até o centro espírita para receber um passe, para assistir uma palestra, enfim. Então, é um momento realmente muito bom, muito gostoso, e é uma alegria sempre renovada estarmos aqui. Sempre que a gente realiza essa tarefa, depois a gente fica mais com aquele espírito mais leve, mais sentido, de que nós cumprimos bem a nossa obrigação. E hoje nós vamos falar sobre a instrução espírita. Esse instrução aí é no sentido mesmo de instruir, é o aprendizado que a gente recebe na escola, a instrução. Então, o nosso querido Emmanuel, no livro Opinião Espírita, no capítulo 10, ele faz uma análise sobre a questão 719, que está em O Livro dos Espíritos, e, em cima dessa análise, ele nos traz, então, essa instrução espírita. Então, nós vamos iniciar fazendo aqui uma leitura completa, depois a gente retorna para pegar parte a parte, mas antes, como é de praxe, ou como é aconselhado, nós convidamos a todos, então, para a nossa prece. É sempre bom a gente estar em sintonia mais elevada com os nossos espíritos protetores, com os benfeitores espirituais que estão aqui conosco, essa equipe da nossa casa, o Centro Espírita Amor em Deus, escalada na espiritualidade para nos acompanhar nesse trabalho, para estar ao lado de cada um de nós. Então, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, buscando a doce e meiga figura do nosso querido Mestre Jesus, para realizarmos, então, a nossa prece. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, Jesus, nosso irmão maior, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o nosso mestre querido, nosso amigo de todas as horas, espíritos protetores estão com cada um de nós nesse instante, benfeitores espirituais da nossa casa. Aqui estamos mais uma vez para agradecer por mais essa oportunidade de trabalho que se inicia e mais uma vez pedir amparo, auxílio, suporte, as boas inspirações para que nós possamos realizar essa tarefa num clima de paz, de harmonia, e que possamos receber, Senhor, as boas inspirações através dos nossos irmãos maiores, nós possamos passar com tranquilidade esse primeiro momento de reflexão, e que a espiritualidade amiga que nos acompanha possa, ao chegarmos no momento final do trabalho, derramar os fluidos benfazejos sobre todos nós. E assim, mais uma vez, profundamente agradecidos por mais essa oportunidade, Pai, estamos em Teu nome, iniciando o nosso momento de irradiação de hoje, dia 27 de novembro de 2023. Que a Tua paz e a Tua luz permaneça conosco,
Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, nós vamos então fazer a leitura completa do texto, né, do nosso querido Emmanuel, como nós falamos, intitulado Instrução Espírita. Depois a gente retorna para fazer os comentários. Então, Emmanuel, como nós dissemos anteriormente, ele se baseia, né, nesse capítulo 10, Instrução Espírita, na questão número 799 do Livro dos Espíritos. Esse livro, Opinião Espírita, ele pega sempre trechinhos das obras básicas para trazer seus ensinamentos. Então, nessa questão 799, Kardec pergunta à espiritualidade: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Então, os nossos irmãos maiores respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. E aí, então, o nosso querido Emmanuel inicia a sua lição, o capítulo 10, Instrução Espírita, nos dizendo o seguinte: escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor, que fala da cátedra que lhe pertence para a edificação dos alunos. Então, nós estamos vendo aí que o Emmanuel começa a fazer uma analogia, falando do centro espírita como uma escola. Dando sequência, então, ele vem nos falar: e não se diga que o Instituto Terrestre de Ensino Usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. A matemática é um instrumento inseparável da ciência para que se meça a propriedade das grandezas. Mas, sem a educação do caráter, é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. A história esclarece o passado, todavia, não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, e aí nós fizemos uma pesquisa sobre o que seria deontologia, são os deveres gerais de conduta, são as normas de conduta, que cada profissão possui. Não determina de modo positivo em renovações do sentimento. A linguística descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. Amemos, no templo espírita, a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas
para a sublimação do espírito, acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas e nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. Bem, então aí nós temos a lição Instrução Espírita, baseada nessa questão 799. Então, nós vamos retomar aí, lá na questão 799, fazer alguns comentários, né, sobre essa lição. Então, os Espíritos vêm nos falar vou fazer a releitura, né? Essa questão 799, quem chegou depois, ele pergunta de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso. Então, eis a resposta dos Espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, nós verificamos aí que o nosso inimigo, né, entre aspas, ou seja, o inimigo do espiritismo, entre aspas, é o materialismo. E quando nós cremos somente na vida material, nós colocamos uma pedra no caminho da esperança. Nos apegamos aos bens transitórios. E a doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, ela prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte. E isso renova a esperança nos corações. Qual mãe que não se alegra com a notícia de que seu filho que faleceu não se acabou, que os pais, os amigos, os irmãos continuam vivos no além? Essa é uma notícia cheia de vida, cheia de amor, cheia de esperança. E foi Jesus quem deu essa certeza para o mundo, voltando a ele 3 dias depois da sua partida para o mundo espiritual, como ele havia predito, e aparecendo para os seus seguidores muitas vezes, como nos mostra o Evangelho, e tantos outros livros nascidos da mediunidade em função do bem comum. Nós temos, inclusive, aquela famosa passagem dos 500 da Galileia. Os 500 da Galileia, o que era aquilo? Os 500 irmãos que se juntavam no final da tarde, junto ao monte, esperando Jesus aparecer novamente, porque eles sabiam que Jesus voltaria e que iria lá para aquele local para poder conversar com eles, orientá-los, mesmo Jesus já estando morto. Então, eles iam para lá no final da tarde, faziam orações, se lembravam de passagens com Jesus, conversavam sobre o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, até que um dia Jesus chegou, como ele havia predito, como aqueles irmãos estavam lá, esperavam. Então, muitos iam para lá, ficavam esperando, às vezes Jesus não aparecia, eles iam embora, outros ficavam por mais tempo, até que um dia Jesus apareceu. Então, quem quiser conhecer melhor, lê lá os 500 da Galileia. Então, os nossos irmãos naquela época, nós sabíamos que Jesus voltaria. Nós sabíamos da reencarnação, que Jesus estaria de novo, dessa questão de mediunidade, de comunicabilidade dos espíritos. Então, a missão do Espiritismo é fazer crer a todos os povos que a vida é eterna. E a própria ciência, nos dias que correm, vem trazendo a sua contribuição.
dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Se nada se cria e tudo se transforma, conclui-se que nada morre, mas muda apenas de posição, ou, em outras palavras, muda de roupagem. Então, a doutrina dos espíritos, pelo seu nome, já diz que não é uma doutrina dos homens, ela é dos espíritos. Logo, os espíritos existem, nos falando sobre o seu reino, sobre a sua vinda, sobre a sua vida. E quando nós sabemos que a vida não termina no túmulo, nós temos então novas inspirações. Nós somos capazes de realizar grandes mudanças, inclusive e principalmente amar os nossos semelhantes como irmãos, como companheiros que nos ajudam a viver. Então, a fraternidade que une todas as criaturas do mundo e dos mundos nasce com a crença na vida futura. O espírito com a vida futura do espírito. Conforme, né, anotado aí no capítulo 6, versículo 6, no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. Nós verificamos como eles, os apóstolos, despertavam os seus semelhantes para a crença no Espírito e em Deus. Então, nós temos a passagem: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, meus irmãos e irmãs, os apóstolos impunham as mãos e curavam os enfermos, que após serem curados, passavam então a ouvi-los, recebendo a verdade que nunca ouviram antes. Então, os fenômenos de cura, de fluidoterapia, eles são importantes, eles são necessários, porque muitas das vezes eles vão fazer o despertamento daquele irmão, daquela irmã. Então, o Espiritismo se une ao progresso, porque ele é o próprio progresso. A ciência espiritual, ela se mostra de acordo com o nosso progresso intelectual e espiritual. Então, baseado nisso, vemos que Emmanuel nos mostra nessa lição que a ciência espírita, ou a instrução, a educação espírita, é diferente da ciência material, ou da instrução recebida nos educandários da Terra. E, portanto, o educandário espírita, ele é diferente, como nós veremos aí na sequência. Então, é isso que ele vem nos falar. Escola benemérita, o templo espírita é um lar de luz, aberto à instrução geral para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Cada irmão de ideal, entre as paredes que lhe demarcam o recinto, quando se pronuncia no grau do conhecimento que já conquistou, é comparável ao professor, que fala da cátedra que lhe pertence para a educação, a edificação dos alunos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por mais humilde, o centro espírita é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. A instalação de um centro espírita equivale à instalação de um posto de socorro aos encarnados e aos desencarnados. Um posto de luz que ilumina os caminhos e abre novas perspectivas de aprimoramento e de progresso para todos. É um farol que guia o viajor em meio às tempestades da vida, como muito bem nos disse um espírito protetor do nosso abençoado Santo Espírito Amor em Deus. Então, como vimos no versículo em Atos dos Apóstolos, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Todo centro espírita é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, nós entramos em comunhão com Deus, entramos em comunhão com Jesus e com os amigos espirituais. Então, o centro espírita, ele é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, plantar o bem, recolher as bênçãos do bem que nele nós plantamos, buscando as lições do Cristo na cartilha do Evangelho. Então, meus irmãos, o centro espírita, ele é uma escola, né, e nós devemos encarar essa escola de uma outra maneira. Não no sentido de ir para lá e aprender e decorar tudo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos ou que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não.
é ir para lá para nós educarmos a nossa alma. E é importante aqui, nós vamos abrir um parêntese, de levarmos os jovens, as crianças, para as escolas de evangelização que nós temos nos nossos centros espíritas. Centro Espírita Amor em Deus, nós temos o Departamento da Infância e Juventude, o DIGE, nós temos lá a Escola de Mocidade Espírita, nós temos a Escola de Evangelização. Então, é importante levar as crianças para começarem não só ter a instrução que recebem na escola, ela é muito importante, claro, mas é muito mais importante, como a Emmanuel coloca aí, não venha me dizer, né, que tal instrução é mais importante que outra, porque não é. Porque a instrução mais importante é essa, é do aprendizado do Evangelho, é de conhecermos o Evangelho do Cristo, é de melhorarmos a nossa condição moral. E no Centro Espírita nós encontramos também uma oficina de trabalho, através da qual nós nos candidatamos a instrumentos da bondade divina na ajuda aos irmãos e irmãs que, assim como nós, são encaminhados pela espiritualidade superior. Então, como nós vimos aí, o que o Emmanuel coloca? Que aquilo que a gente já aprendeu do Espiritismo ali, no Centro Espírita, a gente deve fazer o quê? Utilizar em favor dos outros irmãos, e ensinar. Então, nós somos os professores. A gente vai lá, entra primeiramente como um enfermo, depois a gente começa a se transformar num aluno, e depois que a gente já tem um conhecimento, a gente começa a ser o quê? O professor. A gente vai passar aquele ensino também para os alunos, para aqueles que, assim como nós, chegaram na casa precisando de ajuda, precisando de instrução. Então, o Centro Espírita, ele é um hospital que recolhe, que acolhe, que medica os enfermos do corpo, da alma, oferecendo a todos nós uma oportunidade de reparação dos males que afligem nossas almas. Então, o Centro Espírita é o núcleo onde a mensagem de Jesus é revivida em sua simplicidade e pureza, conclamando ao bem e ao amor ao próximo. Então, o Centro Espírita é uma escola onde nós temos a oportunidade de aprender e, ao mesmo tempo, instruir aos outros o que temos aprendido em nossa experiência. E Emmanuel, então, continua. E não se diga que um instituto terrestre de ensino usual, onde sejam pagas as explicações professadas em aula, seja mais importante. A matemática é instrumento inseparável da ciência, para que se meça a propriedade das grandezas, mas sem educação do caráter é passível de transformar-se em delírio de cálculos para a destruição. A história esclarece o passado, todavia, não guarda o objetivo de consertar a história presente de quantos lhe acolhem apontamentos e informações. Um título acadêmico atribui honrosa competência cerebral. Contudo, apesar de todos os roteiros da deontologia, não determina de modo positivo em renovações do sentimento. A linguística descerra a estrutura dos idiomas. No entanto, sem espírito de fraternidade, o poliglota mais hábil pode não passar de um dicionário pensante. A psicologia investiga as ocorrências da vida mental, a desdobrar-se nos meandros da análise psíquica. Entretanto, sem o estudo da reencarnação, reduz-se a frio holofote que desvenda males e chagas sem oferecer-lhes consolo. Então, meus irmãos, termos títulos acadêmicos é muito importante, mas esses títulos, apesar de terem suas regras de conduta, né, essas cátedras, apesar de terem suas regras de conduta, suas éticas profissionais, não garante aos que os têm uma renovação de sentimento. Por isso, nós encontramos irmãos e irmãs que, apesar de terem altos títulos acadêmicos, cometem equívocos típicos dos que ainda se encontram muito apegados ao orgulho e ao egoísmo. Então, não são essas instruções que trazem a graduação da ciência humana que nos darão a condição de verdadeiros homens de bem. O verdadeiro homem de bem, ele respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza. Como desejaria
que os seus direitos fossem também respeitados. Então, é a lei máxima. Não faça o outro que não gostaria que o outro fizesse. É a base de todas as leis. Então, esses ensinos, essas formações são importantíssimas. A ciência humana é importantíssima, mas ela, por si só, não garante que a pessoa vai se transformar. Vai ter condições de ter uma vida material melhor, etc., de ser respeito na sociedade, sim, mas não garante que ela vai mudar, né, a sua condição moral. O que garante essa mudança da condição moral é o conhecimento do Evangelho do Cristo e o esforço, a prática diária, na intenção sempre de se transformar num homem de bem. E ele então prossegue nos falando: amemos no templo espírita a escola das diretrizes que nos orientem escolha e conduta. Dentro dele, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra, permutando experiências que nos corrijam as preferências e as atitudes. O Evangelho, que consubstancia as mais altas normas para a sublimação do espírito acima de todas as técnicas que aformoseiam a inteligência, não nasceu nem de ritos, nem de imposições, nem de etiquetas, nem de culto externo. A maior mensagem descida dos céus à terra para dignificar a vida e iluminar o coração surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus. Bem, então, meus irmãos, é isso, né? A Casa Centro Espírita é uma casa de recuperação espiritual que auxilia na cura das nossas deficiências, das nossas fraquezas espirituais. Ali nós temos oportunidade de trabalho junto ao próximo, através da assistência social, através dos passes, das reuniões, dos estudos, e também todos nós que servimos na instituição espírita não devemos nos esquecer da dignidade do encargo recebido e da importância do trabalho bem realizado na seara do Cristo Jesus. Busquemos, portanto, atender às tarefas que nos são confiadas no nosso centro espírita, honrando a nossa causa, dignificando a nossa casa, com o nosso esforço sincero e amigo. E como nos fala o querido benfeitor, abramos a alma com sinceridade aos que nos escutam e ouçamos com respeito os que nos dirigem a palavra. Ou seja, aprendamos uns com os outros, com fraternidade, com respeito, com carinho, com amor. Então, estimados irmãos, estimadas irmãs, o Evangelho deve ser para nós, trabalhadores espíritas, o que a deontologia, ou seja, as regras de conduta profissional citadas pelo benfeitor, tenta ser para os que se formam nas escolas da Terra. Na mensagem deixada em Paris, no ano de 1862, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, a instrução dos espíritos, o item 5, o Espírito da Verdade nos traz a seguinte instrução espírita: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, essa é apenas uma das inúmeras instruções espíritas que o Espiritismo nos traz, com o objetivo de dignificar a nossa vida, de iluminar nosso coração e os trabalhos que nós abraçamos,
de nos tornarmos verdadeiros homens de bem e praticarmos a verdadeira caridade. Então, meus irmãos, nesse instante nós convidamos a todos para a nossa prece de irradiação. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Espíritos amigos e benfazejos que se encontram conosco, aqui estamos, Senhor, chegado esse momento, rogando a esses irmãos amigos que apliquem sobre cada um de nós um passe espiritual, retirando assim toda a negatividade, todas as moléculas malsãs, trocando, Senhor, cada molécula por uma molécula sã, promovendo assim o equilíbrio, a harmonia, a paz, a cura, o bem-estar, o bom ânimo, a renovação da nossa força, da nossa fé, da nossa coragem. E derrama também, Senhor, sobre esses líquidos que foram colocados para serem fluidificados nessa noite, nesse momento. Os fluidos benfazejos e curadores, transformando cada um deles em um poderoso medicamento no auxílio, no restabelecimento da harmonia da nossa alma e do nosso corpo. E assim, Senhor, certo de que nós recebemos tudo aquilo que nós merecemos nessa noite, estamos em Teu nome, encerrando o nosso momento de irradiação. Que a paz e a luz, divino amigo Jesus, seja conosco, seja nesses ambientes, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos, então, já passamos, né, do nosso horário, mas nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para fazer um convite. Nós estamos agora, nesse mês de dezembro, comemorando 90 anos de fundação da nossa casa, um momento importantíssimo, uma casa com 90 anos de atividade ininterrupta, trabalhando em cima do Evangelho de Jesus, nossa casa que está cada vez mais sendo construída sobre a rocha do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Então, nós estamos aí felizes, estamos em festa. Então, nós estamos convidando os nossos queridos irmãos, as nossas queridas irmãs, que de algum modo fizeram ou que fazem parte da história da nossa casa, integrando assim, né, a grande família do amor em Deus, para estarmos todos juntos no nosso segundo encontro da família Amor em Deus, que nós realizaremos no dia 18 de dezembro, que é justamente o dia da fundação da nossa casa. Esse ano cai numa segunda-feira, às 19h30. Então, nós estaremos todos juntos lá, nos confraternizando, comemorando os 90 anos, depois das atividades doutrinárias, do bate-papo que nós faremos, a apresentação de PowerPoint, a duração que nós programamos é de 1 hora, então é de 19h30 às 20h30. Então, nós teremos logo depois a comemoração com bolo, vamos cantar parabéns para a nossa casa, e é um momento de nós estarmos lá todos juntos, nós encarnados e todos os nossos irmãos desencarnados, que formam a grande, imensa família Amor em Deus. Então, nós estamos aqui convidando a todos. Teremos também, durante esse mês de dezembro, muitas atividades doutrinárias, palestras com vários expositores daqui da nossa cidade, convidados. Teremos no dia 2 agora, nesse sábado, um seminário importantíssimo, das 16 horas às 17h30, com a Gisele Marques, ela que vai trabalhar o tema do nosso aniversário de 90 anos, que é Jesus é a porta, Kardec a chave. Então, depois do seminário da Gisele, nós teremos também uma confraternização, será servido um lanche, um bate-papo amigo, fraterno, solidário. Então, nós estamos convidando a todos aí para os nossos 90 anos. Estaremos também mandando convites pelas redes sociais. Do dia 18 ao dia 25, nós teremos a nossa Semana Bezerra de Menezes, onde nós vamos trabalhar em todas as nossas atividades, textos do nosso patrono espiritual. Vamos estar divulgando na internet também o Bezerra em Gotas, que são pequenas frases, pequenos ensinamentos do Bezerra. Então, nosso aniversário de 90 anos está recheado
e ele não termina nesse mês de dezembro. Nós vamos trabalhar os 90 anos de uma forma muito especial. Em 2024, nós vamos programar, estamos trabalhando a diretoria, os coordenadores de departamento, preparar um planejamento com várias atividades para o ano que vem. A gente está comemorando, trazendo nomes importantes do Espiritismo, realizando eventos importantes, seminários, cursos, enfim, aquilo que a gente conseguir de melhor trazer para nós do Amor em Deus e também, principalmente, para o nosso movimento espírita, para a nossa causa, que deve estar sempre em primeiro lugar. Então, a gente agradece aí o carinho de todos, renovamos o convite, vamos estar juntos aí no nosso mês espírita, no nosso mês de dezembro, os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores, vocês que nos acompanham aí na internet, vamos lá na nossa casa, vamos estar lá para sentir o ambiente, nos prestigiar, estarmos todos juntos lá, tá bom? Um abraço fraterno, carinhoso, perdoe aí a extensão do horário, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, muita paz, muita luz para todos nós, que assim seja.